Oi pessoal, como prometido, vamos falar um pouco sobre um caso clínico que é muito comum, muito importante nas urgências e emergências em pediatria. Dando continuidade ao nosso curso de urgência e emergência, é muito importante a gente se ater a alguns detalhes que muitas vezes podem fazer diferença, como é o caso da cetoacidose diabética. Vamos ao caso clínico e a gente vai entender o porquê disso. Paciente RAB, 2 anos, 7 meses de idade, deu entrada no setor de urgência e emergência com relato de que durante a noite apresentou dispneia importante, prostração, pele fria, sudoreico. A mãe refere que no dia anterior apresentou 2 episódios de vômitos do abdominal e febre. Há 3 dias esteve no pronto atendimento desse hospital. Acho que na época, nesse momento, ela estava com queixas gripais, tosse e coriza. E a mãe havia relatado perda de peso percebido nas últimas 2 semanas. Nesse dia, a criança foi avaliada e medicada, orientada a retornar caso tivesse alguma alteração do quadro. Retornou então por surgimento de febre e desconforto respiratório. Na ficha da triagem, desta vez, a equipe de acolhimento havia realizado uma glicemia capilar, fato que não ocorreu da última vez, e o resultado foi HI. HI é um termo que significa do inglês high, significa um valor muito alto, às vezes mensurável pelo aparelho de medida, o glicosímetro. Geralmente esses valores muito altos são acima de 700 a 750 miligramas por decilitro, então não são possíveis a medição. Quando questionada sobre os antecedentes patológicos da criança, ela negou qualquer doença de base, uso de medicações contínuas, internação prévia, alergias. E os antecedentes familiares: o pai era jovem, 22 anos, rígido, trabalhava em supermercado, a mãe 20 anos, estudante. A avó materna era portadora de diabetes tipo 2. A mãe relatou que teve uma gestação tranquila, pré-natal e parto sem ter registro de nenhuma intercorrência. A criança nasceu de termo, com peso adequado para a idade, recebeu alta junto com a mãe, 48 horas de vida. Geralmente, quando isso acontece, sugere que a criança não tenha nenhuma sinal de alerta, nada que chame atenção. Quanto à alimentação, ele recebeu aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, complementar até os 10 meses, e atualmente mantém hábitos alimentares saudáveis, com ingesta de frutas, verduras, legumes, proteínas, ingestão de guloseimas. Possui um cartão de vacina atualizado, segundo o PNI, e o desenvolvimento neuropsicomotor de acordo com a escala de Denver. A escala de Denver, para quem não tiver lembrado, é bastante utilizada nos cartões da criança para fazer o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. A gente marca X na época que a criança segura a cabeça, senta, sorri e assim por diante até os 6 anos de idade. E no caso, essa criança tinha um desenvolvimento neuropsicomotor adequado. Ao exame físico, estava um pouco hipoativo, hipocorado, desidratado, afebril, pulsos simétricos, com amplitude diminuída perifericamente, tempo de enchimento capilar menor que 3 segundos, olhos encovados, apresentava frequência cardíaca um pouco elevada, 150 batimentos por minuto, frequência respiratória de 45 incursões por minuto e a saturação de oxigênio 98. Por aqui a gente tem já um dado importante, que é o fato de estar desidratado, olhos fundos, embora ainda não tenha uma alteração importante do tempo de enchimento capilar, mas se mostra taquicárdico e uma frequência respiratória bem acima da sua idade, do que se é permitido.
A otoscopia, a rinoscopia e horoscopia não tem alteração. Ausculta cardíaca, ruídos adventícios regulares, 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros. Exame do aparelho respiratório mostra murmúrio vesicular presente, sem alterações. Agora apresenta um esforço ao respirar, caracterizado por tiragem intercostal, retração de fúrcula e o tempo respiratório prolongado. Isso é o que caracteriza a respiração de Kussmaul. É um padrão geralmente relacionado à hiperventilação e é bastante utilizado. O organismo tem esse padrão com o intuito de reduzir o dióxido de carbono, na tentativa de compensar uma cetoacidose, por exemplo. É o abdômen sem alterações. Eu fiz um pequeno vídeo aqui para mostrar para vocês como é que seria a respiração de Kussmaul, tá certo? Eu vou na próxima tela a gente vai ver isso direitinho. Então, a equipe formulou hipóteses diagnósticas, entre elas cetoacidose diabética, principalmente porque o paciente tinha uma glicemia elevada, né? E ele foi aventado ser a primeira descompensação por diabetes e o paciente está desidratado grave. Vou mostrar para vocês aqui um paciente com respiração irregular. Só um segundo para poder entrar. A gente vê esforço. Geralmente o paciente ele usa musculatura acessória. Ele faz bastante esforço para entrar na tentativa de fazer as trocas. Geralmente isso acontece na cetoacidose porque o paciente, ao produzir corpos ácidos, o bicarbonato endógeno ele tenta neutralizar, e esse CO2 que é produzido através da química do bicarbonato com um corpo ácido, ele, ao ligar-se aos íons H+, ele produz CO2 e produz água. Então esse CO2 precisa ser liberado. O paciente faz a hiperpneia no sentido justamente de liberar esse CO2 represado. O problema é que, se não for feita a intervenção e a interrupção da produção de cetose, vai acontecer o acúmulo cada vez maior de corpos ácidos, ao ponto de consumir todo o bicarbonato endógeno e ao ponto do que o paciente para a sua capacidade de compensar. Então entra no momento mais crítico, que é o momento onde o pH cai e o paciente descompensa. Então vamos lá, cetoacidose, criança e adolescente, caso clínico, né? Vamos ver um pouco mais sobre definição. Bom, a cetoacidose se caracteriza pela presença de um momento em que existe a falta absoluta ou relativa de insulina, onde tem a presença da hiperglicemia e a presença da desidratação. O paciente também é percebido a perda de eletrólitos, geralmente às vezes por vômitos, por excesso da diurese também. A acidose metabólica se instala devido à produção de corpos ácidos. Como eu falei para vocês, a diabetes ela faz com que a falta da insulina faz com que a glicose não se adentre dentro da célula. É fundamental isso. E não tem como a célula saber o que está acontecendo. Ela pode, através dos mediadores químicos, achar que o que está acontecendo é uma privação da alimentação. O paciente está passando por privação, então o que é que se faz? Se usa o depósito, onde você tem suas energias. Então vai acontecer a formação de glicose através dos depósitos de gordura, até mesmo consumindo um pouco da sua proteína. Como consequência, a gente tem produção de corpos ácidos, né? Eu acho que você já deve ter ouvido falar de dietas cetóticas, né? Dietas cetóticas são dietas onde tem uma privação importante do açúcar e você vai usar a sua gordura endógena para fazer a produção de açúcar e acaba, de certa forma, produzindo alguns corpos cetônicos. Como
a pessoa diabética não tem isso, vira uma certa cronicidade, então a pessoa descompensa justamente porque é utilizado todo o seu bicarbonato endógeno que a pessoa produz para tentar fazer o tamponamento desses corpos ácidos. Não conseguindo, claro, desenvolve a cetoacidose. Então, a cetose é um momento importante para explicar todo esse processo. Os objetivos nossos é tentar fazer essa correção, tentar desfazer esse processo, tentar diagnosticar mais precocemente possível e tentar fazer a correção do que está errado, né? O aporte de fluidos, a correção da falta da insulina, da glicose para a célula e etc. Então vamos interromper a produção dessas cetonas, que justamente vai haver a redução da glicemia justamente com o uso da insulina. A correção da cetoacidose metabólica, a hidratação e insulinoterapia são as formas, as estratégias que a gente vai usar para fazer essas correções. Então a gente não pode deixar de avaliar os fatores desencadeantes, que às vezes pode ser um processo infeccioso, às vezes o paciente ele já tem essa predisposição de ser um paciente diabético, mas uma infecção pode ser o fator predisponente, o fator desencadeante de todo o processo, o que vai desequilibrar ele. Então é sempre interessante a gente ver se o paciente não tem uma infecção associada. Vamos, nos primeiros momentos, fazer uma monitoração rigorosa e um tratamento dessas complicações, dessas potenciais complicações, ou mesmo evitar que elas aconteçam, que é o principal. Prevenir a cetoacidose, reduzir sua incidência, são os maiores objetivos do tratamento na hora correta, certo? Ou seja, no momento correto, e fazer um diagnóstico com mais agilidade possível das crianças que tenham diabetes mellitus tipo 1. Vamos conversar um pouquinho sobre as causas. A deficiência absoluta de insulina, em todos os casos de diabetes, ou mais raramente no 2, ela pode acontecer, e isso pode acontecer através da omissão das doses de insulina. O paciente não está utilizando a insulina, então pode vir ocorrer erros na administração da insulina, uma falha de bomba de insulina, uma desconexão prolongada da bomba de insulina. Pode ser uma deficiência relativa também, que desencadeada por uma infecção, desencadeada por uma doença intercorrente, um acidente, trauma, estresse físico, psicológico, a própria puberdade em si. Começar a ser recorrente, a gente tem que pensar na omissão voluntária dessas doses, nas transgressões alimentares, que é muito comum em jovens. Eles não acreditam que a doença é uma doença grave, uma doença que pode inclusive levar à morte. Às vezes eles não têm essa noção. E aí não é raro encontrar no quarto desses jovens biscoito, alimentos com açúcares, porque eles fazem essas transgressões alimentares. E também um mau controle crônico desse diabetes. Então, paciente que não faz o controle direito, não olha sua glicemia, não vai nas consultas, então a tendência é poder desencadear um desses contratempos. Problemas familiares também contam, ou seja, a família que não faz a supervisão adequada no tratamento, às vezes são crianças pequenas, precisam de uma supervisão, precisam que você tome a frente disso, e negligência até, ou seja, os pais não fazem, os pais omitem, então pode ser caso também de negligência da família. Quando começa a ter uma certa repetição, é importante o médico da emergência, se a paciente já está tendo 1, 2, 3, como às vezes tem até mais de 5 situações de cetoacidose, a gente tem que pensar o que é que pode estar acontecendo nessa dinâmica para ficar fazendo com que o paciente vá com tanta frequência. E isso é muito ruim, isso aumenta muito a chance de complicações, a principal complicação é o edema cerebral. Então vamos para o diagnóstico. A glicemia tem que estar acima de 200, associada à glicosúria, uma gasometria onde o pH vai estar
menor do que 7,25 se for arterial, ou 7,3, ou digo 7,25 se for venoso, ou 7,3 se for arterial, com bicarbonato menor do que 15. Isso mesmo, pode ser feito a gasovenosa. Às vezes as pessoas retardam o diagnóstico porque acham que existe uma obrigatoriedade de ser uma gasometria arterial. E não tem, pode fazer uma gasometria venosa tranquilamente, porque essa gasometria, o que ela nos interessa é o pH, né? O que nos interessa também é o índice de bases e nos interessa o bicarbonato. Então, uma gasometria venosa dá tranquilo esses 3 itens. Não tem muito interesse em ver PO2, certo? Porque a maioria dessas crianças tem um pulmão saudável, então é uma descompensação da parte metabólica que está causando todo aquele esforço respiratório. E a dosagem de cetonas séricas, né? Se for maior do que 3 miliosmoles por litro, ou uma presença da cetonúria, que é o que às vezes até mais fácil na maioria das urgências, que é feito com a fitinha, né, com a reação positivada. Então isso aí praticamente faz um diagnóstico laboratorial da cetoacidose. Quanto à classificação, a gente é importante, porque isso aqui é até para a gente pensar para onde o paciente vai, se o paciente vai ficar na enfermaria, se o paciente vai para a UTI, uma semi-intensiva, alguma coisa nesse sentido. Então é importante a gente fazer essa classificação entre leve, moderado e grave. A leve, o pH fica entre 7,2 e 7,3 e o bicarbonato entre 10 e 15. Já nos casos moderados, o pH fica entre 7,1 e 7,2, bicarbonato fica em torno de 5 a 10. E nas graves fica em torno de 7, menor que 7,1, com bicarbonato menor que 5. Então nesses casos, principalmente em crianças pequenas, menor que 5 anos, então esses casos não tem como escolher. O paciente vai tentar ser estabilizado na sala vermelha, pelo menos na parte de hidratação, e durante esse íntere que está se estabilizando o paciente, minimamente você já está procurando uma vaga de UTI para esses pacientes. Quadro clínico. Bom, é bem conhecido em prova de residência, a maioria das vezes, essa tríade clássica, né? A diabetes tipo 1, que é a poliúria, polidipsia e a perda inexplicada de peso. Muito importante, são os sintomas que mais frequentes acompanham os pacientes na emergência. Mas sintomas inespecíficos podem também estar associados, como fadiga, desidratação, a hiperventilação, a dispneia no caso, né? Torpor, coma, desorientação, paciente com agitação psicomotora, né? Presença de vômito, náuseas, às vezes também com dor abdominal, e muitas vezes confundindo as pessoas, achando que pode se tratar de uma gastroenterite, de uma enterovirose. Então isso é bastante importante a gente ver toda a história, né? Porque no caso do cansaço, às vezes pode ser desencadeado por um processo infeccioso, febre, dispneia. Muitas pessoas podem pensar num quadro de sepse, num quadro de pneumonia bacteriana. Então é muito importante você avaliar o paciente como um todo e não deixar de observar a glicemia. Um dos itens importantes é a presença do hálito cetônico, que é bem característico da cetoacidose. Bom, diagnóstico diferencial, a gente tem alguns estados pré-cetoacidose, onde você pode ter hiperglicemia, né, mas ainda sem ter cetoacidose, hiperglicemia não cetótica e cetose sem acidose. Né? Então vamos pensar sempre que no caso de uma hiperglicemia, não é obrigado toda vez que tiver uma glicemia elevada, estar de frente com a cetoacidose. Entre os diagnósticos diferenciais, a gente também pode pensar nas gastroenterites, justamente por causa da dor abdominal, dos vômitos, né? As pneumonias, como eu falei agora há pouco, os quadros sépticos por causa da desorientação, paciente que tem distúrbio hidroeletrolítico grave, desidratação grave, ele fica com um aspecto séptico, pode até simular meningite, porque pode ter rigidez de nuca. Intoxicação, né, por produtos salicilatos e outros produtos químicos, porque o paciente pode vir
desidratado, com vômito, dor abdominal, então é importante a gente ver, e é súbito também essa questão das intoxicações. Às vezes o paciente está bem e instantes depois do contato com o tóxico ele já está mal, então é um dos diagnósticos diferenciais. Então, desidratação por diarreia aguda e lesão do sistema nervoso central, as infecções, as meningites também, né? Infecção urinária, até porque não é raro estar concomitante, ou seja, ao mesmo tempo tá com infecção urinária. E o abdômen agudo, por causa da dor abdominal. O paciente às vezes ele tem tanta dor que a referência, o motivo de ir para a urgência é a dor abdominal. Bom, critérios para internação na UTI. Você ter uma cetoacidose moderada, ou seja, pelo menos um pH menor que 7,2, um bicarbonato menor que 10, ou paciente grave, com um pH menor que 7,1, bicarbonato menor que 5, certo? Lembrando que crianças menores que 5 anos, elas têm ainda mais, tem que ter mais cuidado ainda, que elas têm mais facilidade de apresentar a complicação pior, que é o edema cerebral. Paciente com sinais de choque ou instabilidade hemodinâmica, então o paciente precisa de droga vasoativa, está chocado, tal. Então, claro que vai precisar de UTI. Né? Paciente com um nível de consciência muito rebaixado, um Glasgow menor que 8, já tem indicação inclusive de fazer uma via definitiva, então vocês também vão indicar esse paciente ficarem na UTI. Bom, vamos ver o paciente aqui com alto risco de edema cerebral, certo? Então, um dos principais riscos é uma longa duração dos sintomas, aquele paciente que vai e volta da UPA várias vezes, ninguém detecta, né? Faz uma hidratação, dá uma melhoradinha, uma nebulização, melhora um pouquinho e o paciente é liberado para casa, vai e volta 2, 3, 4 dias. Então esses pacientes, eles têm maior, além de estarem mais sofridos, ele tem maior chance de complicar. Então, criança menor de 5 anos, como eu já falei, a gente tem sempre uma atenção especial para essas crianças. Pacientes que têm nível elevado de ureia, isso tem a ver também com a duração dos sintomas, não feito a hidratação correta no momento correto, o paciente pode fazer insuficiência pré-renal e com isso aumentar bastante os níveis de ureia e creatinina. Esses pacientes precisam ser melhor monitorados. Pacientes com baixos níveis de CO2, um PCO2 bastante baixo, né, 7, 8, 5, então isso altera muito a osmolaridade plasmática e também aumenta o risco de edema cerebral. Pacientes com hiperglicemia grave, principalmente as persistentes, que você hidrata, expande e o paciente continua com acidose, continua com glicemia elevada, então esses pacientes é melhor serem conduzidos na UTI, até porque eles irão fazer possivelmente as insulinas contínuas, tal, todo um protocolo que é melhor fazer, ser monitorado na UTI. Paciente com alterações eletrolíticas graves, principalmente pacientes que têm uma mudança devido a essas alterações eletrolíticas, principalmente por causa do potássio baixo, alterações de potássio, que pode ser baixo ou pode ser elevado, né? Pode ser uma hiper ou uma hipocalemia, e com isso trazer alterações do eletrocardiograma. O paciente tem alteração de eletro, também é interessante ser monitorado na UTI. E também alto risco de edema cerebral, pacientes que têm algum tipo de abordagem inadequada. Então, porque você não tem condições, não tem a medicação, não tem um monitor, não tem um glicosímetro, não tem como medir, aferir a gasometria desse paciente, então muitas vezes você vai ter que acabar encaminhando esse paciente pelo menos para uma unidade que possua esses equipamentos, essas condições. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a abordagem da cetoacidose na urgência, certo? E um pouquinho também sobre essa abordagem na UTI, né? Quais são os primeiros cuidados que a gente faz, primeiras condutas. Bom, inicialmente, suspeitou, tem a clínica, como aquele caso clínico que a gente estava vendo, vamos solicitar exames, né? O diagnóstico é muito sugestivo clinicamente, mas os exames colaboram muito com isso. Então, fazer a glicemia capilar, como a gente viu, é até interessante fazer na triagem, como se fosse uma coisa rotineira, né? Gasometria, como eu falei, pode ser venosa, né? Então, não tem problema. A gasometria arterial, além de ser mais dolorosa, tem um pouco mais de risco. Então, serve direitinho a gasometria venosa. Eletrólito sólido, potássio, cálcio,
fósforo. Então todos esses eletrólitos são interessantes serem coletados, principalmente para a gente monitorar o potássio. A ureia-creatinina, para a gente ter uma noção da gravidade, de quanto tempo de injúria renal pode estar acontecendo devido à desidratação. Hemograma, para afastar a possibilidade de infecções oportunistas, infecções que estejam colaborando, precipitando a cetoacidose. E monitorar também a glicosúria e a cetonúria a cada micção. Interessante, porque à medida que você vai abordar da forma correta, a tendência é você ver uma diminuição dos dois a cada micção. O eletrocardiograma, como a gente viu, nos distúrbios de potássio, que vocês veem alguma alteração de ritmo, alguma alteração que precisa ser monitorado, né? Geralmente isso acontece nas cetoacidoses graves. Então, como fazer uma recuperação, reposição hídrica desse paciente? O paciente está lá na urgência e emergência, a primeira coisa que se faz é corrigir essa estabilidade hemodinâmica. Vamos fazer aquele soro fisiológico, certo? Vamos fazer pelo menos 3 fases, até do máximo 3 fases, iniciar com a etapa de 10 a 20. É interessante saber que quando o paciente atinge um peso que esse 10 a 20 já ultrapassa os 500 ml, a gente fica no máximo dos 500 ml. Vamos repetir, se necessário, essas expansões até no máximo 30 ou 40 ml por quilo, para não ter risco de fazer edema cerebral. E nunca num tempo, cada fase no tempo não pode ser um tempo menor do que 1 hora, pelo menos 1 hora em cada fase. Bom, assim que o paciente for admitido, deve-se coletar amostras de sangue para fazer as dosagens. Então a gente glicemia capilar, plasmática, uma gasometria venosa, medir os eletrólitos, ureia, creatinina, cálcio, fósforo, hemograma. A gente já comentou sobre isso, que esse também, no momento que vai fazer a reposição, ele que fez a punção, aproveita para coletar os exames. O paciente deu uma melhorada, expandiu, apresentou uma diurese, deu uma melhorada na parte da desidratação, do olho mais fundo, da boca seca, restabeleceu um pouco a parte vascular. Então você pode pensar em entrar na manutenção hídrica, né? Então, um paciente com cetoacidose, você vai fazer essa manutenção, vai calcular essa manutenção e vai iniciar com sódio e potássio. Tem que ter os dois juntos, né? Vocês vão ver que mais na frente a gente vai dividir em bolsa 1, bolsa 2, mas todas elas têm potássio. O volume tem que ser um volume, pelo menos, ter como referência o volume basal, né? E se pode utilizar a fórmula de Holiday para fazer esse cálculo. Alguns protocolos de cetoacidose que vocês podem encontrar aí Brasil afora dos hospitais podem utilizar a superfície corporal como uma forma de fazer o cálculo das necessidades hídricas, mas como na aula de vocês é mais comum vocês aprenderem a regra de Holiday de hidratação, então o exemplo que a gente vai passar hoje aqui vai ser pela regra também de Holiday, tá? Então esse volume é calculado para 24 horas e não deve ser descontado da reparação, ou seja, a reparação que você faz antes, ela é uma outra fase, a fase de ressuscitação volêmica. Você, depois que fizer a recuperação volêmica desse paciente, você vai calcular a necessidade basal em um segundo momento, tá? E você, a partir daí, vai calcular um volume que vai ser como referência para as 24 horas seguintes. Somente nos casos onde tem uma hiperclorimia grave, um sódio muito alto, acima de 160, fazendo com que a osmolaridade sérica fique muito elevada, aí a gente pode fazer nessas manutenções uma solução salina, pode fazer com 0,45, ou seja, a gente dilui a solução fisiológica 1 para 1 com água bidestilada. Mas isso não é tão comum, é interessante só saber que é possível, mas na grande maioria das vezes os pacientes eles estão até mais espoliados, né, porque não estão fazendo a reposição adequada, muitas vezes chegam bem desidratados, e a gente faz isso com a solução fisiológica 0,9% na grande maioria das vezes. Após controlar a glicemia, porque a tendência é de você fazer as expansões e essa glicemia cair, pelo menos se tiver HI vai passar a ser mensurada, vocês puderem
ver essa glicemia algo em torno de 300, 400, 250, ou seja, está num valor, num patamar mais baixo. Então, nesse momento, a gente vai entrar na segunda fase de tratamento, onde a gente vai calcular bolsas de hidratação e de insulina, de reposição de insulina. E essa bolsa de hidratação, pelo menos uma delas tem que ter glicose, para poder a gente não deixar o paciente fazer hipoglicemia durante a insulinoterapia, que vai ser, no primeiro momento, a insulina é calculada de forma contínua, né? O paciente não está se alimentando, tal, então se ele não tiver uma bolsa com um aportezinho de glicose, ele vai acabar fazendo uma queda muito brusca da glicemia, e isso não é bom. A glicemia tem que cair lentamente, por causa da osmolaridade, não deve ser invertida tão rápido. Quando o paciente está com hiperglicemia, a parte vascular fica com osmolaridade muito elevada devido à glicose. Então a gente vai baixando essa glicose lentamente para não fazer uma inversão dessa osmolaridade e fazer com que os fluidos migrem de uma forma muito rápida para o extravascular, e é por causa disso que acontece os edemas cerebrais. Então, no cálculo da manutenção, a gente vai calcular aqui bolsa 1, a bolsa 1 e bolsa 2. Sempre vai ter essas duas bolsas em um acesso em Y, certo? Porque as duas vão correr em paralelo, entrar na corrente sanguínea num dos acessos venosos. E a bolsa 1, você vai ter uma solução glicosada 10%. Como a gente prepara essa solução glicosada 10%? A gente prepara colocando uma solução fisiológica, 400 ml, mais glicose a 50%, 100 ml. Essa glicose diluída com esses 400 ml de solução fisiológica vai fazer com que a glicose rebaixe de 50% para 10%. E aqui a gente vai acrescentar o potássio, se for a 10% vai ser 15 ml, e se for, a maioria das vezes o serviço tem potássio a 19,1%, a gente vai fazer 8 ml ao invés dos 15 que é feito quando a apresentação é 10%. A bolsa 2 não tem glicose, certo? A bolsa 2 é só o sódio e o potássio. Agora, por que a gente precisa dessas duas bolsas? Porque ela correndo em paralelo, a velocidade de infusão de uma e da outra associadas, vou garantir que eu faça um aporte de glicose, e esse aporte de glicose pode variar. Eu não preciso ficar trocando as bolsas porque o paciente está com hipoglicemia e precisa de mais glicose. Então, se eu preciso de mais glicose, eu aumento a vazão dessa bolsa. Se o paciente precisa de menos glicose, a glicose não está baixando, eu posso diminuir a vazão dessa bolsa. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Para que a gente infunda uma solução a 2,5%, a gente sabe que se essa bolsa aqui está com 10% de glicose, eu vou ter que correr essa bolsa aqui com 1/4 da vazão. Vou dar um exemplo aqui com uma calculadora. Deixa eu pegar aqui a calculadora e vou mostrar aqui para vocês uma criança com 30 kg, certo? 30 kg, pela regra de Holiday, seria 1.000 dos primeiros 10 quilos. Qualquer dúvida, vocês dêem uma olhadinha na aula de hidratação que vocês fizeram em pediatria, para que vocês revisem a regra de Holiday, mas eu vou falar aqui rapidinho. 1.000 dos primeiros 10 quilos, que os primeiros 10 quilos são 100 ml por quilo, 100 vezes 10 dá 1.000, mais 50 ml por quilo do que ultrapassar de 10 e for até 20 quilos. Então, se o paciente tem 30, então ele vai ter 10 quilos na faixa entre 10 e 20. Então 10 vezes 50 dá 500, então mais 500. Mais 20 ml por quilo do que ultrapassar 20 quilos. Então uma criança com 30 quilos ainda ultrapassa 10 quilos de 20 quilos. Então 20 vezes 10 dos 10 quilos que passaram seria 200. Então uma criança de 30 quilos ela tem uma necessidade basal em torno de 1.700 ml de líquido, tá? Então, como é que eu vou calcular? O que é que isso vai me servir para bolsa 1, bolsa 2? Vai me servir apenas de parâmetro de volume, porque eu preciso fazer esse volume, essas duas bolsas, no total, as duas juntas, tem que correr
esse valor aqui em 24 horas, esse volume. Então eu pego aqui e divido em 24, vai dar 70,8. Vamos arredondar para 71, certo? 71 ml hora as duas bolsas junto. Então, para protocolo, a gente vai começar essa bolsa 1 com 1/4 da velocidade e essa bolsa 2 com 3/4, para que a glicose fique a 2,5%, certo? Para que a glicemia fique a 2,5%, tá? Como aqui está explicado aqui. Então, a gente vai pegar esse valor aqui, 71 ml é o valor total do que vai correr, vai dividir por 4, que vai ser o valor da bolsa 1. Então a bolsa 1 vai ficar 17,8 ml hora, certo? Então a bolsa 1 vai ficar 17,8 ml hora. E a bolsa 2 vai ser esse valor menos os 71 que estavam no começo, vai ser 53 ml hora, ou 53,3 ml hora, certo? Então a bolsa 2, 53 ml hora, bolsa 2, e a bolsa 1, 17 o valor que a gente viu lá, 17,1 se não me engano, ml hora. Então, dessa forma, eu começo a infundir 2,5. Isso com 1/4 da vazão aqui e 3/4 da vazão aqui. E o valor da vazão é a vazão igual do Holiday, tá? Se eu precisar fazer alguma correção, porque a paciente está fazendo hipoglicemia e precisar correr mais glicose, eu inverto essa vazão, deixo aqui meio a meio, vai ficar, se eu deixar meio a meio vai ficar 5% aqui, e se eu deixar correr 3/4 aqui em cima, vai ficar 7,5%, e se eu deixar só essa de cima, vai ficar 10% do jeito que está aqui. Então, dessa forma, eu tenho como ajustar a taxa de fusão de glicose sem precisar ficar refazendo as soluções, tá? Então, uma veia vai ficar dedicada para isso, fazer a bolsa 1 e a bolsa 2. Para começar, a gente começa com a vazão sempre 1/4 nessa, 3/4 nessa, tá? Então, para infusão de glicose 5%, como eu falei, você deixa 50%, bolsa 1 e bolsa 2, simultaneamente. E assim vai. Certo? Dessa forma, você permite que as modificações da taxa de infusão, sem necessidade de trocar as bolsas a todo instante. Bom, insulinoterapia na acetoacidose. Então, a gente já viu que como colocar a bolsa, agora vamos ver como a gente coloca a insulina contínua para corrigir a falta justamente da glicose para a célula, né? Então vamos providenciar um segundo acesso venoso para ser exclusivo da insulina, não pode ser no mesmo acesso da glicose, não vai dar certo. Então tem que ser um acesso para aquela hidratação, bolsa 1, bolsa 2, um acesso para a insulina, tá? Vamos iniciar a administração da insulina com insulina regular, certo? Via endovenoso, numa bomba de infusão, numa velocidade de 0,1 unidade por quilo-hora, certo? Isso vamos fazer até que aconteça resolução, porque à medida que vai entrando a glicose para a célula, então a célula vai parando a questão da cetose, e a diminuição da produção dos corpos ácidos vai fazer com que o bicarbonato endógeno que a gente tem vai se ligar, vai neutralizar e vai voltar a subir, vai voltar a normalizar, tá? Encerrando então a cetonemia. Então, como é que a gente prepara essa solução com insulina? Eu pego 100 ml de soro fisiológico, 100 ml de soro fisiológico, pego uma unidade de insulina regular para cada quilo. Lembre-se que nosso paciente tem 30 quilos, então nosso paciente vai precisar de 30 unidades de insulina dentro da solução fisiológica. E a partir daí, não é 0,1 unidade por quilo. Se eu botar 1 unidade por quilo e correr isso aqui em 1 hora, eu vou fazer 1 unidade por quilo, então não vai dar certo. Então divido por 10, 10 ml hora, e vai fazer 0,1 unidade por quilo hora. Então aqui agora deu certo. Eu pego 100 para todo paciente, esse valor aqui é fixo. O que vai variar é o peso, a quantidade de insulina. Vocês vão ver protocolos um pouquinho diferentes, mas isso aqui é um dos mais comuns da gente ver.
Então você pega 100 unidades, 100 ml de soro fisiológico, 1 unidade por quilo. Se a criança tem 25 quilos, são 25 unidades. Tem 30 quilos, 30 unidades. Tem 40 quilos, 40 unidades. E vai fazer 10 ml hora. Certo? Terminou a hidratação, bota outro. Terminou esse soro, bota outro. E vai assim passando as horas até você corrigir. Certo? Isso vai ficar vai garantir que a dose seja 0,1 unidade por quilo. A gente precisa ter uns cuidados com a insulina, não é só botar lá e deixar botar correr lá, não. Certo? Vamos preparar a primeira solução, certo? Que vai ter insulina, pegar lá os 100 ml, coloca lá as 30 unidades e vamos desprezar no primeiro soro, vamos desprezar metade do soro pelo equipo, porque o equipo tem o plástico do equipo, em contato com a insulina, ele desensibiliza alguns receptores das proteínas da insulina. Aí, resultado, a insulina não se adere, não vai aderir à glicose, tá? Então é preciso você impregnar o plástico lá do equipe com insulina para poder o restante passar bem e fazer o efeito que precisa fazer, tá? Então, senão você vai às primeiras horas, então não vai dar certo e você não vai conseguir baixar a glicose. Então, só precisa fazer isso na primeira vez, tá? Ou então, se precisar mudar o equipo. Então, a primeira equipe, você deixa correr metade do soro, deixa impregnar lá o soro no equipe, depois abre, deixa correr. Depois disso, você bota na bomba de fusão e fica fazendo as trocas de acordo com o tempo que vai passando, certo? Então, dessa forma vai dar certo e você não vai ter problema da não função da insulina. Bom, a partir daí você vai ter que ficar monitorando o paciente, né? Como é que você vai monitorar esse paciente? Você vai monitorar fazendo glicemia capilar cada 1 hora, nessas primeiras horas. Aqui tem falando até 12 horas, primeiras 12 horas. Mas às vezes a gente começa a fazer de 1 em 1 hora, nas primeiras 5, 6, 7 horas. À medida que você vê que está normalizando, e o paciente está melhorando, está começando a ficar consciente, você pode ir adiantando isso para 2 horas. Geralmente depois de 12 horas, o paciente, 12, no máximo 18 horas, o paciente está acordado, está consciente, está hidratado, está começando a pedir comida. Então, nesse momento, é o momento que você já vai passar para um outro plano que vou mostrar para vocês mais na frente, certo? Mas a princípio, vocês vão fazer glicemia de hora em hora, porque vocês não vão deixar a glicemia cair de vez, certo? Vocês vão monitorar de acordo com a infusão da insulina e da glicose na bolsa 1, cair a glicemia em torno de 50 a 100 no máximo por hora, tá? Então, caiu demais, vocês podem diminuir a vazão de insulina ou aumentar um pouquinho a vazão da glicose. Gasometria venosa, vocês vão fazer a cada 2 ou 4 horas, certo? Até a resolução da acidose. Vocês vão vendo que vai melhorando, o bicarbonato vai subindo, vai corrigindo aquela acidose. Eletrólitos não precisa ficar fazendo com tanta frequência, também de cada 2 ou 4 horas. A maioria dos gasômetros faz a medida dos eletrólitos, então quando você pede uma gasometria, vem os eletrólitos juntos, geralmente isso é suficiente. A osmolaridade sérica vocês podem ficar observando a cada 6 horas, porque se tiver muito elevado, acima de 350, 320, 350, então você está vendo se está sendo eficiente ou não o seu tratamento. Geralmente ela vai começar a cair para poder mostrar para você que você está conseguindo baixar essa glicose. Baixou a glicose, é natural que a osmolaridade também comece a reduzir. Então, só para fatores de lembrança aqui, para a gente lembrar aqui os valores normais da gasometria, um pH normal em torno de 7,35, 7,45, um PCO2 normal de 35 a 45, um PO2 de 80 a 100, a saturação geralmente fica entre 95 e 100, certo? O bicarbonato entre 22 e 26, depende um pouco da literatura. O índice de base em torno de -2 a +2, tá? Só para a gente ficar lembrado. Então, como é que a gente faz os ajustes da insulina para poder a gente ver se está dando certo, né? A infusão de insulina só deve ser reduzida para metade, que ele está com 0,1 unidade por quilo, né? Ou mesmo ser suspensa por um período curto nos casos de hipoglicemia, tá? Então, teve hipoglicemia,
uma glicemia caiu muito, então você pode até reduzir. Agora, se caiu muito um valor assim, mas ainda continua alto, mas caiu assim de 600 para 250 em uma hora, também isso não é bom, tá? Você pode aumentar um pouco a infusão de glicose para deixar essa glicose cair de 100 a 150. Esse é que é o importante. Após a estabilização dessa glicemia, voltar a ficar um valor um pouco mais alto, aí você volta a insulina correr na velocidade anterior, né, que é aquele sorinho 10 ml hora, tá? Que 10 ml equivale a 0,1 por quilo hora. Com a infusão contínua da insulina, espera-se que a redução da glicemia seja de 50 a 100 por cada hora, certo? Por isso que você vai fazer a glicemia a cada hora. Se a redução for menor que 50, ou seja, não for uma redução satisfatória, você deve aumentar a insulina para 0,15. Então você vai aumentar de 10 ml hora para 15 ml hora, certo? Eu só recomendo passar para 20 ml hora se depois de 1 ou 2 horas continuar baixando uma velocidade muito baixa, porque corre risco também quando você aumenta aqui fazer hipoglicemia, né? Então vá tateando isso, né? Aumenta a velocidade de infusão se a glicemia estiver baixando muito lentamente ou não estiver baixando. Se a redução da glicemia for muito, ou seja, caiu mais de 100 em uma hora, você pode aumentar um pouquinho a taxa de infusão de glicose, né? Então lá a bolsa tá correndo um quarto, você pode deixar meio a meio e depois por uma hora reverificar e fazer os ajustes. É uma coisa muito dinâmica, toda hora você tá tateando para cima, para baixo, para não deixar cair demais e nem ficar alto, né? Então você tem que fazer com que reduza, mas não reduza tão rápido assim. Então é um paciente que você vai passar um bom tempo assim do lado dele. Precisa de uma equipe que fique lá se revezando, observando, anotando todas essas glicemias dele, certo? Então o ideal é quando você completar mais ou menos de 6 a 12 horas, a glicemia se mantém algo em torno de 200, certo? Então paciente algo em torno de 200, é um paciente que já está estabilizado, é um paciente que já tem glicose entrando dentro da célula, a célula já está mais hidratada, então é um paciente que está acordando, já está saindo daquela letargia, já está saindo daquele momento de agitação, da sonolência, já está começando a querer comer, então é um paciente que já está se habilitando para você desligar essas infusões de bolsa 1, bolsa 2 e das insulinas, né? Para isso precisa a gente ter certeza que houve a normalização da acidose, né? Então, a gente constatando que a glicemia ficou lá em 200 e o pH normalizou e o bicarbonato subiu, já está 15 ou mais, então esse paciente já está dizendo assim, olha, está na hora de fazer a transição da insulina venosa para a insulina subcutânea, está na hora de começar a comer, beber água pela boca, e o paciente passar mais um pouco de observação na UTI e ser liberado para a enfermaria. Então a gente faz o que? Primeiro, vamos diminuir a taxa de infusão de insulina, vamos preparar para desligar, né? Então vamos diminuir um pouco a infusão, está lá 10 ml hora da insulina, vai baixar para 5 ml hora, certo? Reduzindo a metade o gotejamento lá da bomba de infusão, né? Para 5 ml hora, e a gente vai aplicar a primeira dose de insulina regular. Insulina regular 0,1 por quilo, o paciente tem 30 kg, vamos fazer 3 unidades de insulina regular. E depois que você aplicar a insulina regular, você vai de 15 a 20 minutos encerrar a suspensão, vai suspender as infusões EV, né? Vai baixar a velocidade de infusão, fazer 3 regular, 15 a 20 minutos depois suspende a infusão das medicações EV, tá certo? Já começa a partir daí o esquema de insulina subcutânea. Libera o paciente para comer, beber água, a comida é comida própria para diabético, tá? Então a insulina vai passar a ser feito ou a cada 2 horas, de acordo com a glicemia, ou então de acordo com a dieta dele. Eu até prefiro fazer de acordo com a dieta, tá? Ou seja, paciente já começou a comer, então você faz 15, 20, 10 minutos antes de se alimentar, faz a glicemia, tá? Normalizou a acidose, né? Então
paciente já tem 12 horas, já está com 12 horas de insulina já, vai começar a fazer a capilar, está em jejum. 2 horas depois, deixa eu ver aqui, vai começar a fazer de manhã cedo, né, e à noite ao deitar, né, usando o celular, usando a insulina regular se necessário nesses intervalos. Uma glicemia, por exemplo, você vai passar a alimentar a criança, 15 minutos antes você faz a glicemia dele, e se o paciente estiver bem, com a glicemia menor que 150, você não vai precisar fazer regular na hora da alimentação, certo? Você vai fazer 0,1 a 0,15 ou 0,8 a 0,1 se a glicemia estiver entre 15, 150 e 200 miligramas, vai fazer a insulina regular. A insulina regular entre 200 e 300 vai fazer 0,1 a 0,15, e a insulina regular vai fazer 0,15 a 0,2 se estiver acima de 300. Então o paciente já saiu da insulinoterapia contínua, já saiu das bolsa 1 e bolsa 2, então começou a se alimentar. Você vai passar a ver a glicemia capilar um pouco antes das dietas. Se a paciente tiver com esses valores aqui, você vai administrar esses valores aqui. Então você vai estar no prontuário dessa forma que está aqui. Glicemia de tantas, você vai calcular o peso do paciente, né? Aí vai botar dessa forma aqui, e aí a enfermagem vai passar a administrar. E quando é que a gente começa a NPH? A gente vai começar de manhã cedo, se possível às 6 horas da manhã. Certo? Vamos começar com a dose 0,5 por quilo dia. Então um paciente com 30 quilos, que é o nosso exemplo, ele vai fazer 15 unidades. Então essas 15 unidades vão ser distribuídas assim: 2/3 pela manhã e 1/3 à noite, de preferência às 21 horas, porque fazer às 21 horas evita que o paciente tenha o pico da insulina durante muito cedo na noite, e deixa mais para o horário mais próximo do café da manhã. Então o paciente vai fazer agora a insulina em pH, sabendo que essas dosagens aqui são dosagens padrão de início. Não significa que a gente vai estar controlando já 100% a glicemia dele. A gente vai ficar monitorando. Esse paciente vai agora para a enfermaria, e esse paciente vai agora passar os cuidados do pediatra clínico na enfermaria para fazer os ajustes para ele ir para casa com a insulina em pH ajustada e a regular também ajustada. Então a prescrição inicial é essa: 0,5 unidade por quilo de pH, e vai com controle de destro, né? Se com a regular, medindo sempre um pouco antes da dieta das refeições, fazendo os ajustes. Comeu, já faz a insulina regular de acordo com os valores encontrados na glicemia, tá? A partir daí, né, alta, vai para a enfermaria. Eu queria fazer umas considerações sobre o uso do bicarbonato, né? Às vezes as pessoas perguntam: quando a gente tem uma acidose com um bicarbonato muito baixo, bicarbonato 5, 3, 6, a gente faz ou não faz bicarbonato? Não é rotineiro o uso do bicarbonato, não é para ser recomendado, certo? Agora existem algumas situações que a gente vai ter que fazer, né? Por exemplo, numa acidose muito grave, onde a acidose tem menos de 6,9, um pH muito baixo, né? Um pH associado com bicarbonato muito baixo. Então a gente faz uma correçãozinha pequena, né? A gente corrige para 10, para 12 o bicarbonato, de forma que dê uma melhoradinha nesse pH, para poder apenas a gente dar tempo de a gente administrar as medicações e fazer depois a recuperação de acordo com a própria glicemia. Nos pacientes que têm hipercalemia grave, ou seja, um potássio muito alto, acima de 7, vai ter repercussão eletrocardiográfica, então tem alto risco de morte. Então vocês podem fazer uma reposiçãozinha do bicarbonato, que a acidose vai piorar mais ainda, potencializar os distúrbios de ritmo. Então, como é que a gente faz a dose do bicarbonato? A gente vai pegar o bicarbonato, pegar 1 a 2 ml por quilo, que dá justamente 1 a 2 ml, tá? Ou seja, coincide isso, por quilo.
de 1 a 2 horas, vai correr lentamente. Eu prefiro até fazer de 1 a 3 horas, se for o caso, certo? Deixa correr lentamente, deixa correr diluído, não pode ser muito concentrado, não pode ser feito em bolos, tá certo? Olha, não pode ser feito em bolos, devido a ser hiperosmolar, certo? Você vai diluir com água bidestilada de preferência e vai correr, que diluindo com água bidestilada nessa proporção de 7:1, você vai fazer com que essa solução fique isotônica no plasma, certo? Então não vai fazer mal. Então você vai agora só que vai fazer lentamente, certo? Você vai diluir 7:1 e vai correr lentamente entre 2 e 3 horas, tá? Esse volume aqui. E quando precisa fazer o bicarbonato, tá? O sódio infundido pode ser descontado do bicarbonato se o sódio estiver muito elevado, né, que não é tão comum assim. Na maioria das vezes a gente vê paciente com sódio normal ou baixo, mas se o sódio do paciente estiver muito elevado, essas soluções de reposição que a gente vai fazer de expansão pode ser feito com solução de sódio a 0,45 para compensar um pouco do sódio do bicarbonato. Então a gente dilui uma solução fisiológica 1:1 com água bidestilada, mas geralmente isso não é preciso. Na maioria das vezes a gente consegue fazer a solução fisiológica padrão mesmo, certo? Tá? E aqui, por perto de finalizar, a gente deve manter a administração do potássio sempre durante a infusão do bicarbonato, pelo risco da hipocalemia, exceto quando não houver diurese, né? E no tratamento da hipercalemia, que aí o excesso do potássio, você não faz o potássio, certo? E uma vez o pH passando de 6,9, você pode até suspender a administração do bicarbonato. O pH subiu para 7,1, suspende. O bicarbonato não precisa ficar fazendo essas correções de forma corriqueira, porque ele vai subir naturalmente à medida que você expandir o paciente e começar a administrar a insulina, como a gente viu agora há pouco. Não é necessário fazer reposição de cálcio, né? Mesmo se o cálcio estiver baixo, tá? Então sigam os padrões normais, não precisa fazer reposição de cálcio nesse momento, tá? Bom, e aí era isso, pessoal. Nesse momento o paciente está indo para a enfermaria, já melhorou, certo? Então, sobre diabetes, era isso que eu queria passar para você, principalmente sobre a cetoacidose diabética na urgência, emergência e na UTI, tá certo? Existe depois o manejo na enfermaria, manejo ambulatorialmente, mas é outro assunto, tá? E quando a criança chega com aquele aspecto cetótico, respirando mal, respiração difícil, ela é como se ela estivesse dizendo pra gente: tio, cuida de mim, né? E não esqueçam de sempre olhar a glicemia desses meninos, que eles merecem, né? Eles merecem ser bem atendidos, eles não têm culpa, eles são inocentes, tá? Então é isso. Eu queria agradecer vocês pela paciência de ver esse vídeo um pouco longo, né? Fiquem aí com o link guardado, porque aí vocês podem ver, podem rever, né? Podem tirar as dúvidas, e na próxima aula a gente pode fazer uma roda de dúvidas aí, que a gente pode tirar qualquer dúvida que vocês possam ter ficado, que eu acredito que tenha, porque essa parte de hidratação é um pouco complicado, né? E a gente pode fazer alguns exemplos em sala de aula, tá? Então, muito obrigado para vocês, né? Obrigado pela paciência, que vocês todos tenham um excelente dia, uma excelente semana, um excelente fim de semana, se caso esteja vendo o vídeo no fim de semana. Um abraço carinhoso para cada um de vocês.